Seja bem-vindo à SR Consultoria e hoje nós vamos falar sobre o requisito 8.6, melhorias. Vamos verificar então como que o laboratório ele pode tanto detectar essas oportunidades de melhoria, em quais processos que ele pode estar verificando essas oportunidades e como que ele faz depois para poder acompanhar e tratá-las. Vamos lá. O item 8.6 ele vai tratar então sobre as melhorias que a norma pede para que se busque dentro desse sistema de gestão. E ele traz aqui 3 etapas de que o laboratório ele deve praticar, então. Primeiro, é identificar essas melhorias, né, em quais os pontos, aí, quais os processos, as etapas de processo, que é possível, então, verificar melhorias a serem feitas. Depois, ele precisa também selecionar, porque a gente vai ver aqui algumas fontes de onde se pode obter essas melhorias, e a gente vê que algumas são sugestões, outras são opções ali de um relatório de auditoria. Então, muitas vezes, essas opções de melhoria, elas são de sugestões externas ao laboratório. Então, ele também precisa selecionar, mesmo que seja dos colaboradores internos, é preciso selecionar, então, quais melhorias que são realmente indicadas para se fazer, que são viáveis, às vezes, de se fazer. Então, tem que ter uma certa seleção nessas opções aí, nessas identificações. E depois de selecionada, então, ok, essa oportunidade de melhoria, né, ela vai ser efetiva aqui, ela vai trazer resultados para o sistema de gestão, então o laboratório deve implementar. Quaisquer ações que sejam necessárias, o laboratório, então, deve implementar, ele deve monitorar, acompanhar e depois avaliar a eficácia dessas melhorias. Se houve realmente, né, essa melhoria, essa possibilidade ou não. Como que é possível, então, identificar essas melhorias, né? Em que pontos? Como que o laboratório, então, vai ter essa percepção, né? Uma forma sistêmica de verificar as possibilidades de melhoria. Então, podem ser verificadas por meio de relatórios de análise crítica da documentação, porque nós vemos também ali no item, quando a gente está tratando sobre o controle de documentos, né? Que ele deve ter análise crítica periódica, a documentação do sistema de gestão deve ser analisada periodicamente. Então, essa análise crítica de documentos, no momento também de verificar os resultados de ensaios de proficiência, ou interlaboratoriais, ou intralaboratoriais, né, que o item 7.7 pede para realizar na norma. Os relatórios de auditorias internas também, né, ou nos momentos mesmo da realização da auditoria interna, isso pode ser percebido, ou os relatórios, os auditores internos, eles vão ali indicar oportunidades de melhorias também, né, podem indicar nos seus relatórios. As auditorias externas também, o órgão avaliador, como o da SEGEC e Metro nesse caso, órgãos regulamentadores, então sempre há a possibilidade de serem indicadas melhorias. Também a análise crítica pela gerência, que seria aquela análise crítica geral sobre o sistema de gestão que a gerência deve dar, então deve analisar, dando entradas e saídas, a gente vai ver isso lá no 8.9, é o último item que a gente vai tratar aqui. E também desses relatórios, né, dessa análise, também podem ser colhidas opções, né, oportunidades de melhoria. A avaliação de riscos também é um momento excelente para verificar ali oportunidades de melhoria. Num risco, inclusive, como eu já comentei no vídeo anterior, que a gente tratou 8.5, o mapeamento de riscos, ele pode te trazer ali grandes oportunidades de melhoria. Além disso, também, quando se está realizando o uso, né, está se colocando em prática o uso da política do laboratório, que foi estabelecida para o laboratório, quando está também se colocando em prática os objetivos gerais que foram postos ali, né, junto, linkados a essa política do laboratório, também é a possibilidade de estar verificando a oportunidade de melhoria mediante, né, esses objetivos estabelecidos. Ações corretivas, né, que a gente vai tratar agora no próximo item, inclusive, que são aquelas ações que vão ser de correções, por exemplo, de trabalhos não conformes. Sugestões e retroalimentação de clientes. Só voltando um pouquinho em sugestões, então sugestões elas podem vir dos colaboradores, mesmo internamente, né, ou externamente. Pode ser, por exemplo, até um cliente fazendo uma sugestão para você de uma melhoria, um fornecedor, uma parte interessada no seu negócio, né, no negócio do laboratório, na atividade de escopo, pode vir a fazer uma sugestão. Por isso que é preciso selecionar, né, porque às vezes é uma sugestão interessante, mas às vezes na hora de colocar em prática, né, é meio que inviável, ou não vai trazer todo aquele resultado para o laboratório em relação aos objetivos que ele tem, né? Às vezes é uma percepção daquela pessoa ali externamente que às vezes vai ajudar mais para, né, para essa pessoa ou para essa instituição, enfim, mas é preciso analisar, né? Porque sugestões de clientes elas devem ser levadas em consideração, como aqui mesmo está colocado que deve haver retroalimentação de clientes, ok?
Então, essa retroalimentação de clientes, ela é mandatória, e é nesse requisito mesmo que é colocado, no 8.6, tá? Não tem um requisito como de satisfação de clientes que tem lá, se não me falha a memória, na ISO 9001. Mas aqui dentro de ações de melhoria, né, ele pede para que se faça, então, a retroalimentação da posição do cliente em relação ao seu serviço, que, é claro, é uma ótima oportunidade de estar identificando melhorias, porque quem melhor para falar e indicar uma melhoria, né, que precisa corrigir ou melhorar alguma coisa do que seu próprio cliente, da pessoa que está comprando, que está sentindo ali como que está sendo receber os seus serviços ou os seus resultados. E mais algumas considerações, então, sobre esse requisito da norma, que o laboratório ele deve, então, obter a retroalimentação tanto positiva quanto negativa do cliente. Então, não só o que for negativo ele deve analisar, tá? Mas o que for positivo também. Normalmente, o que é positivo é tido como oportunidade de melhoria, né? E o que é negativo pode ser até gerado um trabalho não conforme, uma reclamação, mas também pode ser dessa retroalimentação um posicionamento negativo, uma nota baixa, digamos assim, obtida uma oportunidade ótima de melhoria. Como eu já disse anteriormente, que ele então receba essa retroalimentação. Eu estou frisando aqui porque ele é um subitem inteiro da norma, então não pode deixar de cumprir, é mandatório, tá? Não é uma opção, deve sim receber essa documentação e deve documentar isso, como a gente já vai falar aqui agora da documentação desse processo. Então, como qualquer outro processo, qualquer outro requisito aqui, recomendado, então, documentar, né? E reter as evidências, principalmente de retroalimentação de clientes, até que se implemente essas oportunidades de melhoria. E seja avaliada, inclusive, a eficácia delas para ver se, ok, fechou o processo, né? Foi implementado e foi eficaz. E acompanhar, então, né, essa avaliação de eficácia e, se precisar revisar, refazer, propor nova ação, também é necessário. Bom, seria isso, então, o item 8.6, melhorias. Ele é um item, assim, que também dá para aprofundar bastante aqui, mas a ideia aqui é trazer aqui um início, né, para quem vai começar a implantar os seus processos, né, de ISO 1745, para entender que isso é uma parte super importante e está relacionada às bases, né, aos pilares desses padrões ISO, que remete lá ao ciclo PDCA de melhoria, né? Rodar aí nessa engrenagem de sistema de gestão para sempre obter uma melhoria, uma forma de se manter melhorando esse sistema continuamente. Seria isso. No próximo item, nós vamos falar sobre ações corretivas, é o item 8.7 da norma. Curta, comente e compartilhe os nossos vídeos e continue recebendo mais dos nossos conteúdos em suas timelines.